Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Albertino Lima e é um prazer ter você aqui comigo. Quero de antemão agradecer as pessoas que se inscreveram no canal. Eu tenho percebido que o canal tem crescido diariamente, de forma muito bacana, de forma muito orgânica, e quero aqui expressar a minha gratidão a todos vocês que têm sido generosos comigo. E para você que está chegando agora, eu faço um convite para que também se inscreva e interaja conosco. Hoje eu quero trabalhar com vocês o tema relacionado à vida eterna. Sim, será que existe uma vida após esta vida? O que é vida para você? A vida para você é a existência neste plano? E o que significa a morte para você? É a inexistência neste plano? E o que significa a vida eterna? Algo inventado pela religião ou algo que realmente possa ser que exista? Então, são questões que fogem da capacidade mental, racional, de desenvolver uma ideia concreta acerca desta possibilidade. Existem textos, documentos clássicos, tanto da literatura grega, da literatura egípcia também, da literatura romana, judaica, judaico-cristã, nessa perspectiva de que existe sim uma vida continuada numa outra dimensão, uma vida eterna. Mas só que a gente precisa entender que essa ideia de vida eterna, ela tem como premissa a cultura religiosa egípcia, que foi uma das pioneiras a acreditar que sim, a nossa vida ela não termina aqui. A nossa vida ela tem continuidade no outro plano. Eu lembro agora da filosofia clássica, né, grega, principalmente de Platão e de Pitágoras também, que acreditavam na reencarnação. Ou seja, somos resultados de outras vidas. Então a vida ela não termina. A morte ela não é o fim da vida. Ela é um estágio cíclico que faz com que nós terminamos um período aqui e iniciemos um outro período. Mas só que é uma discussão paradoxal, complexa, mas inerente para aqueles que gostam do tema acerca da religião. E quando a gente fala de religião egípcia, a gente fala de um modelo muito estruturado, muito bem organizado, a partir dos deuses, dos mitos, dos ritos e da sua forma de pensar a vida, que na verdade era uma forma de interação do mundo físico com o mundo cósmico, ou seja, a ideia da interação das divindades com a sociedade. Essa forma de pensar me faz lembrar que a filosofia estoica também tinha essa premissa de acreditar que os deuses criaram tudo, mas só que além dessa criação, eles também interagiam e interagem com a sociedade em todo o seu processo de formação. Os egípcios acreditavam piamente nisto, que os deuses estavam presentes no seu processo de organização, de estruturação e de expansão da sua sociedade antiga. Mas só que eu quero apontar aqui alguns fatores importantes. O primeiro fator, a imortalidade da alma é algo irrefutável. Ou seja, somos imortais na ideia religiosa do Antigo Egito. Não existe fim para a existência. Existe sim ciclos nesta dimensão que irá ter continuidade numa outra dimensão. Ou seja, nós estamos vivendo ciclos. E estes ciclos, eles servem para a nossa evolução. Claro que é uma forma de pensar religiosa antiga, dentro daquilo que eles entendiam como cultura também.
E um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês é que esta forma de pensar, ela não ficou restrita somente aos antigos egípcios. Outras civilizações também se apropriaram dessa ideia, contudo, ressignificaram. Um exemplo, os antigos etruscos. Eles também acreditavam na ideia de uma vida eterna. Pierre Grimald vai dizer que a cultura fúnebre dos antigos etruscos era fundamentada na ideia de que existia, sim, uma vida eterna, a ponto deles criarem o túmulo de alguém que viesse a morrer da mesma forma que era o quarto. Um exemplo, se uma pessoa morreu e vai ser feito o túmulo dela, vamos pegar o modelo do quarto desta pessoa e fazer o túmulo dela de acordo com o quarto. E eles colocavam uma sandália debaixo da cama para simbolizar a passagem para o outro mundo. Olha que coisa interessante. Uma ideia de vida continuada. A teologia judaico-cristã também trabalha com essa ideia. Mas só que tem as suas especificidades, como, por exemplo, a ideia do paraíso, do Sheol, ou do céu, ou do inferno. Claro que essa ideia de inferno ela é muito mais fundamentada no período medieval, mas só que dá a entender que existe, sim, uma vida eterna, independentemente do local. Se você vai para o local de punição ou se você vai para o local de recompensa. Mas só que eu quero trazer aqui 3 componentes interessantes que estavam presentes no imaginário social religioso da cultura egípcia, que são o componente K, o princípio vital, chamado também de dupla espiritual. Ou seja, o K ele tem uma complexidade de definição, mas só que muitos entendem que é a energia vital, é aquilo que dá vida. Então, nessa ideia de vida após morte, temos o componente chamado K. Também temos o componente chamado Ba, que está ligado ao fator psíquico, ou seja, o K ligado à ideia vital, da alma, do espírito, e o Ba ligado à psique. E por fim, depois da morte, tem o princípio chamado Ak, que está ligado à manifestação depois da morte. Ou seja, 3 componentes que movimentavam a ideia, o imaginário religioso egípcio. Tanto o Ka quanto o Ba são componentes ligados à metafísica. Ou seja, existe a ideia do físico, mas a ideia do metafísico também estava presente na cultura religiosa egípcia. Tanto o Ka quanto o Ba são unificados após a morte pela divindade chamada Nerebikau, ou seja, uma divindade que tinha um formato de serpente. E esta divindade fazia com que os componentes Ka e Ba eles se juntassem e iriam se encontrar com Osíris, que é a divindade que se ocupava da separação ou da passagem, né, deste mundo para o outro mundo. E tinha também a ideia do Aaru, que era o campo de junco, uma espécie de paraíso dos antigos egípcios. Ou seja, essa ideia de vida eterna é uma ideia interessante que não nasce no judaísmo, no cristianismo, mas é uma ideia que tem como base documental a sua estrutura vinda da cultura religiosa egípcia e que muitas religiões defendem e acreditam.
E para finalizar, essa conexão com Osíris era importante porque ele era a divindade responsável pelo mundo do além. Era ele que direcionava os mortos para a continuidade da vida para além desta vida. Essa aula, esse encontro, ele tem como ideia trazer uma reflexão acerca da nossa existência. Para você, o que é a vida? Para você, o que é a morte? Para você, o que é a vida além desta vida? Será que existe uma vida eterna? Ou é uma criação da religião e dos sistemas religiosos? Um abraço e te espero no próximo encontro. Até!